Oi, gente, como vão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o transtorno de personalidade paranoide. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Então, aqui você vai encontrar alguns critérios diagnósticos e tudo é baseado nas informações contidas no DSM. DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a quinta edição. Vamos lá? Então, a característica essencial do transtorno de personalidade paranoide é um padrão de desconfiança e suspeita difusa dos outros, a ponto de suas motivações serem interpretadas como malévolas. Esse padrão começa no início da vida adulta e está presente em contextos variados. Indivíduos com esse transtorno creem que outras pessoas irão explorá-los, causar-lhes dano ou então enganá-los, mesmo sem evidências que apoiem essa expectativa. Não existe evidência nenhuma e eles estão desconfiados das pessoas mais próximas. Eles suspeitam, e suspeitam muito, entendeu? Com base em pouquíssima ou nenhuma evidência. Os outros, na cabeça deles, sempre estão tramando contra eles podem, sei lá, atacá-los de repente, sem nenhuma razão. Eles costumam achar que foram profunda e irreversivelmente maltratados por outra pessoa ou outras pessoas. E mesmo na ausência de evidências objetivas, eles insistem que estão sendo maltratados, humilhados, explorados, enganados pelas pessoas. Imagina isso numa mãe, né? Sim, ela desconfia do filho, da filha, ela acha que está sendo humilhada, maltratada. É uma mãe hiperdramática. São preocupados, eles têm dúvidas injustificadas sobre a lealdade, sobre a confiança de seus amigos, de seus sócios, sabe? E eles começam a examinar as atitudes, as ações, os comportamentos das outras pessoas de forma minuciosa em busca de evidências, sabe? Das intenções hostis daquela pessoa. Sim. Qualquer desvio que eles percebam da confiança ou da lealdade vai servir de apoio à sua neura, né? Aos seus pressupostos. Aí eles ficam tão surpresos quando um sócio, quando alguém, quando um parceiro demonstra lealdade, demonstra honestidade, que eles simplesmente não conseguem acreditar. Não estão acostumados. Na cabeça deles isso não é possível. Sabe? Não é uma possibilidade. Quando eles estão envolvidos em problemas, a expectativa deles é de que os amigos, os mais próximos, os ataquem, ou então que o ignorem. Os indivíduos com transtorno da personalidade paranoide, eles relutam em confiar, eles relutam em se tornar íntimos dos outros, e eles temem absurdamente que as informações que compartilham venham a ser usadas contra eles. Não costumam responder perguntas pessoais. Eles podem se recusar a responder essas perguntas, dizendo que essas informações não são da conta de ninguém. Ah, mas quanto você ganha por mês? Ah, não é da sua conta. Qual é o seu CPF? Não lhe interessa. Então fica extremamente difícil negociar com indivíduos assim. Ou mesmo ter uma conversa informal, né? Fica extremamente difícil, porque você tem que estar pisando em ovos. Dessa conversa, a pessoa já pode sair falando que você estava investigando a vida dela porque você queria informações para prejudicá-la. Imagina uma conversa casual. Eles percebem significados ocultos e desabonadores. Eles percebem ameaças em comentários ou então em eventos
benignos, inocentes, sem importância. Vamos lá. Um indivíduo com esse transtorno, ele pode interpretar mal um erro honesto de um funcionário, por exemplo, de um funcionário de uma loja. Às vezes o funcionário volta um troco e esse troco veio a menos. Isso para a pessoa com esse transtorno não foi um erro, foi intencional. Essa pessoa estava querendo roubar mesmo, sabe? A pessoa estava mal intencionada. Uma tentativa deliberada de dar o troco a menos para faturar em cima do indivíduo, né? Com o transtorno. Ou um colega de trabalho faz um comentário. Comentário bem-humorado, a gente brinca, né? Com os nossos colegas de trabalho. A gente faz umas brincadeiras de vez em quando, mas esse indivíduo com esse transtorno, ele vai achar que é uma crítica, que é deboche, que é humilhação. Sempre vai ter uma interpretação errônea por parte desse indivíduo, sabe? Eles serão mal interpretados. Elogios são mal interpretados, sempre. Eles acham que um elogio, por exemplo, comprou uma casa nova, você elogia a casa, eles já vão achar que você está ali fazendo uma crítica, sabe? Chamando de metido, sei lá, de egoísta, qualquer coisa nesse sentido. No trabalho, se você elogia o trabalho da pessoa, ele não vai acreditar que você esteja sendo sincero ao elogiar o trabalho. Ele vai achar que você está aí tentando coagi-lo a trabalhar melhor, a produzir mais, a bater mais metas. Eles podem entender uma oferta de ajuda como uma crítica por não estarem tendo um desempenho adequado de forma individual. Indivíduos com esse transtorno, eles guardam rancores persistentes e não se dispõem a perdoar os insultos. Eles não esquecem as injúrias, os menosprezos. Se você alguma vez ofendeu, tenha certeza de que está arquivado, para sempre. E vai ser jogado na sua cara em algum momento. Um leve desrespeito desperta grande hostilidade, sendo que os sentimentos hostis persistem por um bom tempo, como eu já disse. Como são constantemente hipervigilantes em relação às intenções prejudiciais das outras pessoas, eles sentem com frequência que seu caráter ou sua reputação foram atacados e que foram, de alguma forma, desrespeitados. Sempre são vítimas. Eles são vítimas. Eles são atacados, são desrespeitados, são humilhados. As pessoas estão tramando contra eles. Então, é um transtorno bastante significativo, sabe? Nesses aspectos. Esses indivíduos, eles são rápidos no contra-ataque. Eles reagem com raiva aos insultos que eles percebem. Eles podem ser patologicamente ciumentos. Mas não é ciúme. Não é o simples ciúmes. É a desconfiança. Que é pior, né? É horrível. É uma prisão. Muitas vezes eles suspeitam que o seu cônjuge, o seu namorado, o seu rolo, o seu peguete, o seu parceiro sexual é infiel. E eles não precisam de nenhuma justificativa adequada. É infiel e pronto. Eles podem reunir evidências triviais e circunstanciais que apoiem suas crenças de ciúmes. Então, assim, motivo besta? Olhou para aquela mulher. Já é motivo. Conversou, viu o parceiro conversando com outra mulher. Já é motivo do ciúme patológico. Falou no celular, saiu da sala para falar no celular. O celular dele tem senha. É aquela mãe
Agora, né, trazendo para o âmbito da mãe. É aquela mãe que mexe na sua mochila, mexe no seu quarto, mexe no seu celular, sempre procurando por evidências de que você está fazendo alguma coisa de errada. Ela não confia. Ela é desconfiada o tempo todo. E muitas das vezes ela desconfia que você está tramando contra ela. Você a está enganando, você está mentindo para ela. Essas pessoas, elas desejam manter o controle total das relações. Familiares, íntimas, de amizade, eles querem evitar a traição em qualquer um desses contextos. Eles constantemente, eles questionam, eles desafiam os amigos, os parceiros, sabe? Eles desafiam as ações dessas pessoas, estão sempre testando essas pessoas. Aquela pessoa que fica testando, sabe? Jogando verde, aquela velha história, jogando verde para ver se colhe maduro. Exaustivo, é exaustivo. Existem algumas características que apoiam o diagnóstico, isso de acordo com o DSM. Tudo que eu estou falando aqui está lá no DSM, viu, gente? Indivíduos com transtorno da personalidade paranoide, eles são geralmente de difícil convivência. Eles apresentam frequentes problemas nos relacionamentos íntimos. A desconfiança e hostilidade excessiva podem se expressar sob a forma de argumentações ostensivas, queixas recorrentes e indiferença, sabe? Essa pessoa, às vezes, ela ou reclama demais, ou ela se torna uma pessoa indiferente, falsamente calma, aparentemente hostil, sabe? A sua mãe desconfia de você, ela acha que pegou você numa mentira. Ao invés de fazer o drama esperado, não, ela começa a agir com você de forma hostil, sabe? O climão dentro de casa, aquela calma superficial, aí ela te ignora, sabe ficar de mal? Ai, credo, posso nem pensar. Como essas pessoas são hipervigilantes em relação a ameaças potenciais, elas podem agir de maneira discreta, secreta, ou indiretamente parecer frios. Só parecem, não são, não, são intensos. É uma estratégia que eles usam. Mas assim, algumas vezes parecem frios e sem sentimentos afetivos. Ainda que possam parecer objetivos, racionais e não emotivos, frequentemente eles demonstram labilidade afetiva, com predomínio de expressões hostis, inflexíveis e sarcásticas. Labilidade afetiva, instabilidade, né? Altos e baixos. A natureza combativa das pessoas com esse transtorno faz com que ela provoque uma resposta hostil em outras pessoas. Assim, muitas vezes mesmo. Essas pessoas estão sempre em guerra, estão sempre num campo de guerra. Então, e quando essas pessoas dão respostas hostis, que, né, é o natural, muitas vezes, né, nem todo mundo tem paciência, né, gente? Nem todo mundo tem a calma, consegue fazer egípcia, né? Então, quando essas pessoas agem de forma hostil, isso serve para confirmar as expectativas originais do transtornado aí, do sujeito com o transtorno de personalidade. Aí, a gente vai falar mais um pouquinho, tem muito material aqui, viu, gente? Visto que os indivíduos com transtorno, eles carecem de confiança nos outros, eles apresentam necessidade excessiva de autossuficiência e forte senso de autonomia. Eles querem ser independentes, porque eles não confiam nas outras pessoas, então eles precisam da independência deles.
Apresentam necessidade excessiva dessa autossuficiência, dessa autonomia, precisa de elevado grau de controle sobre as pessoas ao redor. Frequentemente são rígidos, são críticos em relação aos outros, são incapazes de trabalhar em conjunto. Embora eles mesmos tenham grande dificuldade de aceitar críticas, eles estão sempre criticando. Eles podem culpar os outros por suas próprias deficiências, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, aquela velha história. Devido à rapidez no contra-ataque em resposta às ameaças que percebem ao seu redor, eles podem ser beligerantes e frequentemente se envolver em disputas judiciais. Essa pessoa é aquela pessoa que está sempre em processo, combativa, beligerante, né? Briguenta. Indivíduos com esse transtorno, eles buscam confirmar suas ideias negativas preconcebidas em relação às pessoas e às situações com as quais se deparam. Eles atribuem motivações malévolas aos outros, as quais são projeções dos próprios medos. Então, eles projetam, sabe, essa desconfiança, esse medo na outra pessoa. Isso se torna uma verdade. Eles podem apresentar fantasias irreais e pouco disfarçadas de grandeza. Estão frequentemente ligados a questões de poder e posição e tendem a desenvolver estereótipos negativos dos outros, em especial daqueles de grupos populacionais diferentes do seu. Então, geralmente, você vai perceber essa pessoa como uma pessoa que não gosta de pobre, sabe? Uma pessoa que não tolera as outras pessoas, uma pessoa que acha que sempre estão tentando passá-la para trás. Uma pessoa, uma paciência curta, explosiva, arrogante, desconfiada. Eles são atraídos por formulações simplistas do mundo, sabe? Eles costumam se precaver de situações ambíguas. Não gostam de situações ambíguas. Eles podem ser vistos muitas vezes como fanáticos, podem formar cultos, podem formar grupos muito unidos. Sabe, se a sua mãe ela gosta muito de rezar, tem o grupo do terço, aí você pensa, gente, como pode, né? Uma pessoa tão religiosa e sai da igreja, sai do terço falando mal dos outros. Né? Não confia em ninguém, não gosta de pessoas que não são ali do seu círculo. Ela está sempre falando mal dos outros. Vê o mundo por dois aspectos, os bons de um lado, os ruins do outro. Os bons devem vencer, os ruins devem ser punidos. O Deus dessa pessoa é um Deus castigador. Aquela pessoa foi tão ruim que agora ela está doente porque Deus está castigando. Já ouviu isso? Pois é. Especialmente quando essas pessoas estão estressadas, eles podem apresentar episódios psicóticos breves. Esses episódios psicóticos, eles podem durar minutos ou até mesmo horas. Isso num pico de estresse. Em certos casos, o transtorno da personalidade paranoide ele pode surgir como um antecedente pré-mórbido de transtorno delirante ou esquizofrenia. Indivíduos com transtorno da personalidade paranoide, eles podem desenvolver transtorno depressivo maior, ficam extremamente deprimidas, e eles podem estar sob risco aumentado de agorafobia. Agorafobia é medo, né? De estar entre os outros, de lugares abertos. E transtorno obsessivo compulsivo. Transtornos por uso de álcool e outras substâncias ocorrem também com frequência. Os transtornos da personalidade concomitantes mais comuns, então os transtornos de personalidades mais comuns associados a esse transtorno
são a esquizofrenia, o transtorno de personalidade esquizoide, o transtorno de personalidade narcisista, né? Que vocês perceberam aí uma semelhança bem próxima com o narcisismo? Pois é. O transtorno de personalidade evitativa e o transtorno de personalidade borderline. No vídeo anterior, eu dou assim um breve resumozinho do que é cada um desses transtornos. Mas a gente vai falando sobre eles, a gente vai trazendo. Os filhos de pais com personalidade paranoide, que pode também ser traduzido para paranoica, eles sofrem muito, porque a convivência é muito difícil. A convivência com pais que apresentam essa comorbidade, ela pode se apresentar de formas graves, sabe? E tem também o fator genético. Sim, porque tem um traço genético nesse transtorno. De acordo com algumas pesquisas, há um risco de que esse transtorno de personalidade ele seja transmitido de uma geração a outra. Só porque os estudos eles são inconclusivos no que diz respeito à identificação do gene e assim, eles carecem de mais aprofundamento nessa questão. Mais importante do que o fator biológico, isso a gente tem que deixar claro, é o psicossocial. Ou seja, a qualidade das relações, sabe? O tipo de atenção que a criança recebe das pessoas ao redor, da família, né? Dos vizinhos, escolinha. Então, esse psicossocial tem mais peso quando se trata de desenvolver um transtorno aí. Tem o fator biológico? Tem. Mas o psicossocial pesa mais. Então aí mora o perigo. A gente considera os sintomas desse transtorno e a gente afirma que a convivência entre o pai e a mãe paranoide, o pai ou a mãe paranoide e os filhos, é uma convivência muito complicada e muito perigosa para os filhos, sabe? Os indivíduos, eles tendem a desenvolver algumas características que são realmente preocupantes, os indivíduos, os filhos, né? De pais assim, com transtorno de personalidade paranoide. No decorrer do desenvolvimento dessas crianças, podem acontecer, estou dizendo podem, não estou falando que vão, mas podem acontecer, assim, vários extravios aí, Por exemplo, aos 2 anos, a criança, ela pode mostrar uma aparência desleixada, ela pode ser pouco receptiva aos estímulos externos. Essa criança ela pode apresentar padrões comportamentais negativos devido ao apego, devido à insegurança, à desorganização emocional, o estresse. E não é raro que esses filhos de pais paranoides, eles apresentem desconfiança também, né? Por que não? Os pais são desconfiadíssimos. Hiperatividade, medo do abandono, busca constante por conforto e validação. Uma característica comum de pais e mães com personalidade paranoide é a inconsistência emocional e a inconsistência educacional também. Em alguns momentos, eles são extremamente afetivos. Em outros momentos, são frios, são hostis, por vezes até agressivos. Então, esse tipo de comportamento deixa os filhos confusos, inseguros, sempre pisando em ovos. As regras, elas não são claras, estão sempre mudando, né? Porque os pais, eles são instáveis. Mudam o tempo todo as regras. Então, hoje você não pode comer sobremesa antes do almoço. Amanhã, sabe-se lá, não é mesmo? Hoje você não pode brincar com seus amiguinhos na hora da lição de casa, mas amanhã, talvez. Então tem que estar sempre checando, essa criança tem que estar sempre checando se a regra mudou, se continua a mesma. Eles nunca sabem quando e como abordar esses pais e mães, sabe? Eles nunca sabem quando esses pais estão felizes, de boas, ou quando, né,
estão explosivos, agressivos. Eles são incoerentes com as normas e isso gera um alto estresse no desenvolvimento cerebral da criança. Como eu disse. Os filhos de pais com personalidades paranoide, eles têm baixa autoestima e uma autoimagem negativa. A limitação emocional acontece. Por quê? Porque os pais eles invalidaram suas necessidades emocionais e afetivas desde sempre. Eles geralmente têm um desempenho escolar muito baixo. Quando a criança se torna consciente da doença de seus pais, ela geralmente demonstra sentimentos de culpa. Porque a criança, ela não odeia os pais, ela odeia a si mesma. A criança maltratada, ela se sente culpada pelo maltrato que sofre. Pais com personalidade paranoica, muitas vezes colocam muros na socialização dos filhos. Impedem a socialização dos seus filhos. Com isso, eles tentam impedir as crianças de abandoná-los em algum momento, porque eles também sofrem, dessa angústia, desse medo do abandono. Durante a adolescência, é comum o comportamento criminoso aparecer, assim como comportamentos desafiadores, transtorno de ansiedade, depressão e vários outros. Nessas crianças, filhos de pais paranoides. Vamos lá. Possíveis intervenções que podem ser feitas. Intervenções psicológicas. Esses filhos, eles precisam de uma intervenção psicossocial personalizada. No entanto, como os defeitos de um ambiente familiar inconsistente e imprevisível são muito amplos, a intervenção deve ser estendida a todo o ambiente em que o indivíduo convive, os filhos, inclusive aos pais. O casal ou a mãe com uma personalidade paranoica, ela precisa de uma psicoterapia baseada na melhora do apego. Ambos são estimulados a falar sobre suas próprias experiências de infância, podendo atrelar esses eventos ao seu relacionamento atual, com o filho, com a filha. Assim, eles podem entender como o ciclo do apego, quando está desorganizado e quando está inseguro, ele é perpetuado. O ciclo do apego desorganizado, inseguro, passa de pai, mãe para filho, para neto, para bisneto. E aí vai. A intervenção, ela deve favorecer uma adequada educação, a psicoeducação, Uma educação psicológica, uma educação familiar, e ali são fornecidas as redes de apoio convenientes, são oferecidas dinâmica, como treinamento de habilidades familiares, ou então necessidade de ser consistente em termos de afeto, normas, rotinas, hábitos. Esses são objetivos essenciais a serem atingidos nesses núcleos familiares. E a psicoeducação pode trazer isso de uma forma duradoura, de uma forma esclarecedora para essas pessoas. Caso esse problema seja detectado no ambiente escolar, a intervenção psicológica ela será muito concreta, Essa intervenção vai focar na criança ou então no adolescente, a fim de ajudá-la a construir uma boa autoestima, uma relação positiva com seu ambiente. Vai focar em ajudar essa criança ou adolescente a ter interesses saudáveis, a ter novas estratégias, Estratégias para reduzir o estresse, para reduzir a ansiedade que são causados pela doença mental de um pai ou de uma mãe paranoide. Os filhos e filhas de pais com personalidade paranoica passam por ocorrências muito complicadas, que exigem um apoio sensível e multidisciplinar. Essa palavra é chave, multidisciplinar. Tem que ter aí intervenção de vários profissionais. E aí, psicoterapeuta, professor, a família,
às vezes psiquiatra, muitas vezes. E, né, é isso, gente. Por hoje é só. Acho que já falei bastante. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Se você não segue, siga, curte, porque quando você curte o vídeo, o YouTube entende que é um vídeo importante, distribui para mais pessoas. Então tá. Beijo, abraço, clica no sininho para receber mais vídeos. Tchau, até a próxima!